Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos nós para mais uma aula. Hoje nós vamos estar focando aí na AV7, ok? Nossa próxima atividade avaliativa e nosso conteúdo vai estar trazendo esse resumo para que você possa fazer a AV7, ok? Então vamos nessa? Vamos começar aqui do material que a gente vai usar. A gente vai falar sobre atividades econômicas, as atividades econômicas e os recursos naturais, ok? São os dois principais assuntos que a gente vai tratar. E no decorrer a gente vai estar usando o livro. E para isso eu vou compartilhar aí com vocês. A gente vai começar lá na página 329. Já pode pegar seu livro para que você possa acompanhar também. E faça aí suas anotações, ok? Então vamos lá, página 329. Ok, pessoal? Agora está na tela, então vamos juntos. Bom, esse texto e esses assuntos começam nessa página, depois a gente vai ler outras páginas. Então, vamos lá. As atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. O crescimento da população e a e a difusão de um modo de vida cada vez mais urbano, baseado no consumo de produtos diversos, tem levado à intensa exploração dos recursos naturais do planeta. Os recursos naturais, aí você frisa, ok? É para marcar, para você lembrar. Os recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Então, a gente tem esse destaque aí, ok? Recursos naturais. Atender a necessidade das pessoas, atender a necessidade da sociedade, atender a necessidade dos grupos humanos, ok? Então, tudo isso que serve para atender a necessidade do ser humano, dos indivíduos, das sociedades, são chamados aí de recursos naturais. Geralmente, em cada produto que consumimos, há um ou mais recursos naturais que foram explorados e também matérias-primas utilizadas na sua fabricação. Ok? A seguir, vamos conhecer alguns recursos naturais que, direto ou indiretamente, utilizamos em nosso cotidiano. Alguns recursos naturais, como os minerais extraídos de rochas e o solo cultivável, apresentam ciclos de formação que demandam milhões de anos. Portanto, são considerados recursos não renováveis, isto é, uma vez utilizados em sua totalidade ou degradados, podem se esgotar. Então, primeiro momento, tudo que serve ao homem, né, tudo que serve para que o ser humano se utilize, que vem da natureza e serve para atender às necessidades do ser humano, isso são chamados de recursos naturais, ok? E dentro desses recursos naturais, eles são divididos nesses dois grupos, os renováveis e os não renováveis. Os não renováveis são esses que, ainda que tenham sido produzidos pela natureza, e tem a possibilidade de ser produzido novamente, mas vai demorar milhões de anos. Então, quando esses recursos se esgotam, eles não são renováveis, porque esses milhões de anos não podem ser alcançados por nenhuma geração. Então, aqueles que não se renovam com facilidade ou que, quando degradados ou quando usados na sua totalidade, podem se esgotar, esses são chamados de recursos não renováveis. Vou sublinhar também aqui, ok? Uma vez utilizados em sua totalidade ou degradados, podem se esgotar. Esses são chamados de recursos não renováveis. E tem também os chamados recursos renováveis. São aqueles constantemente renovados por ciclos naturais ou artificiais da produção. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água,
e os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima são renovados a cada novo plantio. Já alguns materiais como metais, vidros e papel podem ser renovados por processos artificiais como a reciclagem, ok? Então, quando esse material é possível ser renovado por um ciclo natural ou artificial, eles são considerados renováveis. Por exemplo, o álcool combustível, que é chamado de etanol, ele pode ser renovado porque esse tipo de combustível pode o ser humano, o indivíduo, ir lá plantar cana novamente e produzir esse material novamente. Então ele é considerado renovável. O petróleo, ou a gasolina, ou o diesel, eles não são renováveis. Por quê? Uma vez que eles são usados na sua totalidade, eles não vão ser renovados de novo na natureza, porque vão demorar milhares de anos para ser refeito, ok? E no caso aqui do vidro, vamos aqui, ó, separar, ó, o vidro, se ele for para uma reciclagem, ele pode ser usado novamente, mas porque ele foi mexido novamente, voltou lá para a estaca zero, né? Quebrou, destruiu e fez novamente. E o metal também pode ser, se eles forem renovados desse processo artificial aí de reciclagem, eles também vão ser considerados renováveis. Mas o produto de onde ele vem, se fosse o caso de ser esgotado, não seria possível, né? Que vem da areia, a areia vem da rocha e por aí vai. Mas a rocha e a areia ela permanece aí o tempo inteiro. Outros recursos que eu utilizado não podem se renovar naturalmente. Então vamos para os recursos hídricos. Recursos hídricos está falando de toda a água do planeta, né? Tudo que está relacionado à água. Então vamos lá. A água é um recurso fundamental para a vida e para a realização das atividades econômicas. Embora seja constantemente renovada pelo seu ciclo, a água doce potável se encontra cada vez mais escassa, cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. Então, aqui não é que a água vai acabar, né, que é o que se falam por aí. A água ela está sempre funcionando no seu ciclo. O que é o ciclo da água? A água que está na superfície da Terra, ela evapora, forma nuvem e cai em forma de chuva. Ela sempre faz isso. Durante todo o período da Terra em que surgiu a água no planeta, ela está fazendo esse ciclo. Porém, a água que é potável, né, a água que a gente consegue usar diretamente, ela está cada vez mais escassa, cada vez tem uma menor quantidade, porque ela está sendo ameaçada, né, o risco de acabar devido à poluição, que é cada vez maior, devido ao uso intensivo, né, aumenta o número da população, vai usando cada vez uma quantidade maior. Então fica mais difícil você ter água para todos. E também pelo desperdício. O que é o desperdício? Cano furado, má distribuição, pessoas usando água tratada, água limpa, para fazer coisas que poderiam fazer com uma água que não precisou de todo o tratamento. Então, por exemplo, as pessoas que ficam o tempo todo com a borracha ligada lavando o carro e aquela água foi tratada para a pessoa beber, está desperdiçando água. As pessoas que têm o encanamento mal colocado e vaza água, isso é desperdício. As pessoas que deixam a bica pingando, isso é desperdício. As pessoas que ficam lavando calçada há muito tempo com a água ali que foi tratada, que serve até para beber, também está desperdiçando água. Então, esses três elementos são os principais que ameaçam aí a quantidade de água potável está disponível, ok? Então, embora ela seja renovada, a água potável se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. Então, para a gente fechar essa página aqui, a água que utilizamos é captada de fontes de rios, lagos e os reservatórios subterrâneos, que são aqueles que a gente tira do poço. As pessoas quando tiram água do poço é porque tem um reservatório subterrâneo.
Contudo, essas fontes não estão igualmente distribuídas na superfície terrestre. Em muitos locais, as condições climáticas, como temperaturas elevadas e escassez de chuva significa quando tem pouca chuva, passa muito tempo sem chover. Continuando, contribuem para a falta d'água, ok? Então, essa é a página que estava falando de água. Começou com os recursos naturais e foi até a água. Tipos de recursos naturais que a gente tem é a água, solo, vegetação, petróleo, ferro, todo esse material que vem na natureza que está servindo ao ser humano, está atendendo às suas necessidades, né? É da natureza e atende à necessidade da sociedade, do ser humano, então é recurso natural. E dentro desses recursos, a gente começou lá com o título falando sobre as atividades econômicas. A gente tem dois tipos de atividades econômicas, três tipos, né, principais, que um deles é a agropecuária, né, que envolve aí a questão da agricultura e a pecuária. A agricultura é o sistema de plantar, cultivar a vegetação, né, cultivar as plantas. Quando se cultiva a planta, você está numa atividade econômica chamada de agricultura. A pecuária é a atividade econômica que está relacionada com a criação de gados. Então, quando se cria gados, seja para abater, seja para tirar leite, isso aí é pecuária. Então, é a atividade econômica que a gente pode chamar de agropecuária, ok? Que envolve essas duas atividades. E a gente tem também a questão da indústria. O que é a indústria? É o local onde faz o processamento da matéria-prima. Ou seja, você manda alguma coisa que vem direto da natureza e passa pelo processo da indústria para ele ser transformado, ok? Então, e a gente tem uma outra atividade econômica que a gente também estudou, que é o extrativismo, ok? Extrativismo, ele é aquilo que é tirar algo direto da natureza, sem ter plantado, sem ter feito criação, você vai lá e tira da natureza diretamente. Não pode confundir extrativismo com agricultura. A agricultura é o cultivo, a pessoa planta para colher, planta para tirar. A agricultura é assim. O extrativismo não. Você vai lá, encontra um material na natureza e você tira, ok? Vamos dar uma olhada agora no tipo de indústria e nos tipos de extrativismo. Vamos para a página 340. Espera aí que abriu coisa errada aqui. Vamos lá, página. Opa, foi. Então, os extrativismos e os recursos da natureza. O extrativismo é a atividade de extração de recursos da natureza, né? Que fique claro aqui para não ficar confuso com a agricultura nem com a pecuária. Opa! Extração de recursos da natureza. Então, só extração, ok? Quando você planta e colhe, não é só extração, tem uma outra atividade. Pode ser classificada como extrativismo animal, que é a extração de recursos da fauna, extrativismo vegetal, vamos botar aqui animal, extrativismo vegetal e extrativismo mineral, ok? Extrativismo animal recursos da fauna, extrativismo vegetal, recursos da flora e extrativismo mineral, recursos minerais, ok? Dentro desses três recursos, a gente vai citar só o exemplo, né, para a gente não estender muito. Extrativismo mineral vamos ler aqui só esse pedacinho. Ele pode ser recursos minerais metálicos, né? São atividades aí que estão relacionadas à exploração do ferro,
alumínio, manganês, né, o cobre, ouro, prata. Então, extrativismo de minerais metálicos, ok? E tem extrativismo mineral de material que não é metálico, que é chamado de materiais ou minerais não metálicos, ok? Que é a retirada de fertilizante, que pode ser feito por fosfato de cálcio, enxofre, calcário, opa, isso aí tá bom, nitrato de sódio, né? E outros que são usados na construção civil, que é o próprio calcário, a argila e a areia. Então, tudo isso é extrativismo. Lembrando que na outra página, a gente não vai passar por ela agora, né? Só uma página depois dessa. Essa é a página 340, mais na frente a gente vai ver só os outros extrativismos, mas aí fala também da questão do extrativismo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ok? Vamos passar para outra para a gente completar aqui. E o sal, ou seja, o sal de cozinha também é o extrativismo mineral. Vamos lá. É o sal de cozinha, ó, sendo tirado. E aqui a gente vai parar aqui para ver o extrativismo vegetal e animal, ok? Ó, diversas espécies da fauna e da flora são considerados recursos de grande valor econômico. No entanto, para os povos tradicionais como indígenas e ribeirinhos são aqueles que vivem à beira do rio. Elas são essenciais para a subsistência. O extrativismo vegetal e o animal são atividades econômicas que devem ser utilizadas respeitando-se as leis ambientais e o ciclo reprodutivo das plantas e dos animais. Então a atividade é completamente diferente. Nessa imagem aí tem uma mulher retirando o látex, que é o produto que é tirado da seringueira que serve para a fabricação de borracha. Então, o extrativismo de látex, né, a retirada de látex das árvores, é um extrativismo vegetal. E a gente tem como exemplo também o extrativismo, ó, vou dar dois exemplos aqui do extrativismo vegetal. De madeira, retirada de madeira e retirada de látex. E vou dar um exemplo do extrativismo animal, que é a pesca. Né? A pesca, ela é o extrativismo animal. Aqui tem o exemplo, ok? Pesca em rio ou em mares de peixes que são comercializados ao natural ou industrializados, como por exemplo uma sardinha em lata. Né? E esse material, então a pesca, ela é um extrativismo animal e a retirada do látex é um exemplo de extrativismo vegetal, ok? Agora a gente vai para a página 342 e vamos falar sobre os tipos de indústria. Vamos lá, vamos direto para os tipos de indústrias, ok? Indústria de bens de produção ou indústria de base. Ela pode ser chamada de um dos dois, ou bem de produção ou pode ser chamada de indústria de base. É aquela indústria que faz o material básico para todas as outras fabricações. Né? Então, a indústria que representam as indústrias que processam ou transformam matérias-primas de forma a abastecer outros tipos de indústria, como a indústria siderúrgica, a metalúrgica e a petroquímica. A gente tem também as indústrias de bens intermediários, que fabricam máquinas, ferramentas e equipamentos. Essas são utilizadas em outros ramos industriais, como indústrias automobilísticas, na agropecuária e na geração de energia. O que vai fabricar é isso aqui, que vai servir para outro tipo de atividade, ok? Vai fabricar máquinas, ferramentas e equipamentos. E a gente tem o último tipo aqui, que é indústrias de bens de consumo. Transformam matéria-primas em bens diretamente consumidos pelas pessoas. Podem ser classificados em indústrias de bens duráveis, como a automobilística e de eletrodomésticos, e em indústria de bens não duráveis, que são como indústrias alimentícias e têxtil.
Essas indústrias são consideradas indústrias de bens de consumo. Esses são os 3 tipos e a gente fecha por aqui, ok? Então, até a próxima aula e estudem para a prova.